familiares e palestrantes, porque eu quero desmistificar a ozonoterapia, tá? Pode passar, vamos lá. Então, a diabetes, para dar uma pincelada na diabetes, a diabetes é uma doença crônica identificada por elevados níveis de glicose no sangue. Existem vários tipos de diabetes. Tem o tipo 1, que representa de 5 a 10% da população. Tem o tipo 2, que é 90% da população, ou seja, prevenível, né? Poderia prevenir. Outras diabetes, outros tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, ela geralmente é uma predisposição genética, em que é uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca as células betas do pâncreas. E nós temos realmente que melhorar a nossa educação, né, com os profissionais de saúde e com os pacientes mesmo, com as pessoas, por conta dessa estatística que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui eu botei as complicações. Por que eu botei as complicações? Porque quando a gente faz a ozonoterapia para tratar o pé diabético, a gente não trata só topicamente o pé, a gente trata o sistema. A gente sabe que o paciente diabético ele é inflamado, ele tem toda uma coisa diferente. Então nós temos aqui as complicações do diabetes. Neuropatia diabética, problemas arteriais, sexuais, o pé diabético, que no caso é a ferida, amputações, tá? Doenças renais, pele sensível, alterações do humor, ansiedade, depressão, problemas oculares como glaucoma, catarata e retinopatia diabética. Esses são uma das complicações mais frequentes nos diabéticos. Ou seja, isso tudo aqui não é sistêmico, ocorre por conta disso aqui. Aumento dos radicais livres, danos mitocondriais, porque as mitocôndrias precisam de energia e elas precisam de glicose que está dentro da célula. E o que acontece no diabético? A insulina não consegue botar a glicose dentro da célula. Então, é uma coisa desencadeia a outra, né? Em relação à insulina, e aí inflama, a inflamação aumenta a dosagem de insulina, tá? Lesões crônicas, danos vasculares, como falei com vocês também, baixos níveis de antioxidantes que poderiam combater os radicais livres, lesões crônicas, como amputações, infecções resistentes, uso frequente de anti-inflamatório e antibióticos. É importante, anti-inflamatório e antibiótico é importante, o que não é importante a longo prazo, tá? Então nós temos aqui, ó, isso aqui essa estatística, por isso que eu quero colocar a ozonoterapia como uma importância, porque casos de diabetes e de amputação está crescendo alarmantemente. Isso aqui são dados da Associação Brasileira de Diabetes, do SUS, do vascular. Então, mais de 50% da população não sabe que tem diabetes. Não adianta só fazer aquele furinho, ver se a glicose está boa. Você não sabe quanto que o seu pâncreas está trabalhando para colocar aquela glicose dentro da célula. Vai chegar uma hora que ele vai dar pane, vai chegar uma hora que vai ocorrer a resistência insulínica, tá? Outra coisa, olha aqui, se vocês repararem, a Associação Brasileira de Diabetes, olha aqui, olha, em 2023, entre 2019 e 2021, houve um aumento de 74 milhões de casos de diabetes. Não é mil, é milhões. Ainda e ainda destaca que 80% vive em países em desenvolvimento, que são países que têm muito fast food, má alimentação, muita poluição, tá? O sistema de saúde precário. Então, 13 milhões de pessoas com diabetes têm úlceras nos pés. Gente, 13 milhões de pessoas. E os chamados pés diabéticos que podem evoluir para amputação. Nós temos aqui no Brasil, houve, né, segundo essa Associação Brasileira de Angiologia, de Cardiologia Vascular, segundo eles, o Brasil teve esse ano um recorde de amputações. Então só está crescendo. Aí eu pergunto para vocês, está sendo eficiente o tratamento? Está sendo eficiente a gente como profissional de saúde, o que a gente está orientando? Não é só para os nossos pacientes, é para os nossos parentes. Quem não tem um parente, quem não tem um familiar, quem não tem um amigo, quem não tem um pai, quem não tem um irmão, quem não tem um tio, quem não tem um primo, quem não tem um
um vizinho que tem uma ferida ali há anos, né? E não fica em casa, não pode, que foi o que aconteceu com o meu paciente. Ele estava com uma ferida no pé, diabético, ele falou assim, se eu soubesse que eu sei hoje, eu não teria amputado os 2 dedos, porque ele chegou comigo já com 2 dedos amputados. Ele teve que trabalhar, porque o profissional que olhou ele, é uma feridinha, não tem problema. Gente, a gente está falando de um diabético, não está falando de uma pessoa que não seja diabética, tá? Então, olha o registro aqui, gente, como está aumentando as amputações. Tem mais amputações, que eu cheguei a falar isso com a professora antes da aula, tem mais amputações por diabético, por causa de diabética, do que por causa de acidente de trânsito, tá? Olha aqui, ó, até agosto de 2023, houve 6.982 amputações. Preste atenção, 2021, 9.781. Em 2022, subiu para 10.000. Então, se a gente for agora pegar isso aqui, com certeza, e agora porque nós estamos em 2024, isso aqui com certeza passou de 12.000. Se seguir o que está acontecendo, porque tem uma escala grande, é só entrar em qualquer site, você tem aquela escala de estatística. E o diabetes é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores do Brasil, do país. Ultrapassa acidente de carros. Isso é muito preocupante e poderia ser evitado, porque 90%, como a gente viu lá, são diabéticos tipo 2, que não é genético, tá? Vamos lá. Aqui, por que eu botei prevenção, gente? Porque eu não sou médica. Quem dá diagnóstico é o médico. Eu sou enfermeira. Como psicólogo, como nutricionista, a gente pode prevenir isso com nossos pacientes. Então, assim, você sabendo dessas coisas, o que é resistência insulínica? Leva a síndrome metabólica, ou seja, o organismo não está funcionando direito. Síndrome metabólica pode ser genética, inatividade física, aí leva ao envelhecimento, várias coisas, mudanças hormonais. A inflamação gera resistência insulínica. E a resistência insulínica gera inflamação porque aumenta a quantidade de radicais livres e diminui os antioxidantes. É uma coisa levando a outra, tá? E tudo numa pincelada muito rápida na fisiologia do diabético, senão vou ficar aqui muito tempo já. Então, a insulina é fundamental para a fusão mitocondrial. Por que mitocondrial? Porque eu falo do diabético mitocondrial. Porque a mitocôndria, ela gera energia, ela precisa da glicose. Eu nem sei se eu já falei isso, mas ela precisa da glicose para poder gerar energia. O diabético não tem isso. Tá? A poluição, eu já falei, tá? E a gama-GT aumenta com a poluição. Isso tudo aqui no exame de sangue laboratoriais que eu falei com vocês, que todo profissional deveria, inclusive na faculdade, já ter esse curso de interpretação de exames laboratoriais. Até o psicólogo, eu já falei, eu costumo falar isso, um nutricionista, o psicólogo que está tratando de uma depressão, eu sei que estou saindo um pouquinho do tema, tem que saber se ele está com falta de vitamina D. Do complexo B, se ele está com falta de vitamina D, porque não pode ser, pode ser que não seja depressão, pode ser falta de vitaminas. Ou seja, todo profissional tinha que saber interpretar exames laboratoriais, pelo menos o mínimo, né? É isso aí, vamos lá continuar. Ozonoterapia em ferida em pé diabético. Se a gente falar só pé diabético, infelizmente é uma ferida, né? Mas eu quis dar ênfase a isso. A ferida em pé diabético, geralmente não, é uma coisa crônica, de difícil cicatrização, por conta de tudo aquilo que eu falei em relação à parte anterior. A ozônio, o que o ozônio faz? Em relação, vamos pensar em tudo no metabolismo do diabético, tá? E tem a questão que eles falam aqui também do pré-diabético. Na verdade, é um diabético subclínico, que poderia ser revertido se a gente soubesse interpretar o exame de sangue, né, adequadamente, pudesse solicitar. Os planos de saúde só aceitam pedidos de médicos. Eu, como enfermeira ozonoterapeuta, eu preciso interpretar os exames de sangue, inclusive para tratar o paciente com ozonoterapia, e eu não posso, o plano de saúde não me autoriza. Mas está no Congresso para ser autorizado para nutricionista, não sei se vocês estão sabendo. Tem um projeto de lei. Eu acho que se autorizar para nutrição, eu acho que vai ser um para os outros profissionais, tá? Então,
A ozonoterapia medicinal faz uma modulação inflamatória e acelera a cicatrização com a produção de antioxidantes, neutraliza os radicais livres. É isso que ele faz. A ozonoterapia é bioxidativa, antimicrobiana, neoangiogênese, no caso a gente está falando tudo de cicatrização também, né? Aumenta o fibroblasto, que são as células principais para a cicatrização, o transporte de oxigênio e estimula o sistema imunológico. A gente está falando de hemoglobina glicada também, porque o diabético não tem hemoglobina glicada. Quem não sabe, a hemoglobina carrega oxigênio. Se ela está glicada, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, fica difícil ali a cicatrização do paciente diabético, tá? Então, o que acontece na ozonoterapia que é importante no diabético para qualquer pessoa? Não só na ferida dele, na cicatrização, mas para você consertar, não você consertar, estabilizar o organismo dele, e aí o organismo dele vai conseguir cicatrizar aquela ferida. Ele aumenta o NRF2. O que é isso? É uma proteína que protege o nosso organismo do ataque dos radicais livres. E o NF-kappa-beta, ele já é uma enzima, né? Existem outras enzimas que também produzem citocinas inflamatórias, que encontramos em diversas patologias. O que a ozonoterapia faz? Ela diminui essa enzima. Então, diminuindo essas citocinas inflamatórias, o que o diabético acontece com o diabético? É muito inflamado, né? Vive tomando anti-inflamatório, vive com infecção urinária, certo? Então, por isso que a ozonoterapia é tão interessante para o diabético. Então, isso aqui é uma coisa rápida para vocês entenderem, que toda hora eu estou falando de estresse oxidativo, não sei se vocês conhecem o que é estresse oxidativo. Uma coisa, isso aqui é milhões, né? Antioxidantes, que a ozonoterapia estimula, mas não é só ozonoterapia. Um estilo de vida adequado, exercício físico, boa alimentação, qualidade de sono, é tudo que eles sabem, que é o clichê, né? E isso aqui são os radicais livres. Isso aqui é normal acontecer, e as nossas células saudáveis. Isso aqui é normal acontecer, desde que esteja equilibrado. Quando há um aumento dos radicais livres, os antioxidantes não dão conta de neutralizá-los. E o que eles fazem? Eles roubam elétrico das nossas células saudáveis. E aí causam danos ao nosso organismo. Inclusive, a dificuldade de cicatrização. Porque no diabético, isso aqui é muito elevado. Tá? Vamos lá continuar. E assim que a ozonoterapia funciona. Eu falei do Eros lá no outro slide. O que é o Eros? Espécie reativa de oxigênio. O que ele faz, gente? Ele ativa as hemácias, melhorando o transporte de O2. Porque geralmente a ferida não é na periferia. Quanto mais periferia, mais fininho estão os vasos, então o sangue precisa chegar lá. Então a ozonoterapia, ela fortalece as hemácias. Ele estimula o organismo a fortalecer nossas hemácias. Ele ativa as plaquetas, atua na inflamação, na imunidade, no sistema nervoso central. Libera fatores de crescimento para cicatrização. Ativa os leucócitos, que estimulam o sistema imunológico, tudo que ajuda na cicatrização e em desinflamar o organismo do paciente. Tá? E tem diversas comprovações científicas sobre tudo isso que eu estou falando. Tem diversos artigos que eu vou deixar o link no final para vocês, que o Brasil é o 5º país que mais produz artigos científicos sobre ozonoterapia. Tá? Vamos lá, o Lopes, que depois que a gente faz a sistêmica, depois de uns 4 dias, nós temos a produção, produtos de oxidação lipídica, que ele faz, regula o óxido nítrico que está dentro dos nossos vasos. Então isso é muito importante para o diabético, porque a gente está falando de ferida novamente, tá, de vasos sanguíneos, tá? Nos órgãos, ele regula as proteínas, uma delas é aquela que eu falei para vocês, estimula as enzimas antioxidantes. Olha aqui a glutationa, mas ela estimula outras enzimas antioxidantes, mas olha a glutationa aqui. Ela também estimula lá a medula óssea, onde é produzido várias células. Ela favorece a formação de eritrócitos, que são as hemácias novinhas, porque assim, o diabético, toda vez que tem pico glicêmico, ele glica a hemoglobina. Quando glica a hemoglobina, aquele oxigênio que está dentro da hemoglobina não serve para nada. Então, sorte que ela só vive em torno de 120 dias. Então, quando você faz a ozonoterapia, você estimula a produção
de mais hemácias. Aí é só a gente controlar o diabético, no caso da diabetes, está cuidando daquele pé com a ozonoterapia, ele tem que seguir as orientações da nutricionista. Por isso que a equipe multiprofissional é muito importante, até o psicólogo. Até o psicólogo. Depois eu vou contar um negócio para esse paciente, se tiver a oportunidade de fazer a psicologia, tá? Então é isso. Sim, e na medula óssea, gente, que eu sou apaixonada, que favorece a liberação de células troncos. São as únicas células que são capazes de se transformar em outras células. Então, olha só, eu gosto de colocar isso aqui porque as pessoas ficam me perguntando se o ozônio é um anti-inflamatório. O ozônio não é um anti-inflamatório, ele não é um medicamento. Ele é uma biomolécula que faz um estresse oxidativo controlado. Por que controlado? Ele é um oxidante, correto? Então, em 20 minutos no nosso organismo ele se desfaz. Em 20 minutos ele estimula o nosso organismo, a nossa medula óssea, tudo aquilo que eu falei. E ele se desfaz e volta a ser oxigênio. Então, ou seja, o que o paciente diabético precisa? Dentre outras coisas, de oxigênio, porque a hemoglobina dele tem um monte de hemoglobina glicada, certo? E transitório, por conta disso que eu já falei, que ele deixa de ser ozônio e passa a ser oxigênio, então o organismo é estimulado, ele vai combater os radicais livres, porque o diabético é cheio de radicais livres. Nós temos aqui a questão do aumento da síntese de ATPs, que a gente está falando lá da mitocôndria. O ozônio faz uma modulação inflamatória e acelera o processo de cicatrização. É isso que ele faz. O anti-inflamatório, o que ele é? Ele é um remédio que bloqueia a inflamação, mas também bloqueia enzimas importantes. Certo? Então, não é que não seja importante o anti-inflamatório. O que não é interessante é usar ele a longo prazo. Eu já dei há mais 6 minutos, tá? Para você, já passou 6 minutos. Já passou 6 minutos? Então, isso aqui são as práticas integrativas, então eu vou passar. Em 2018 foi inserida a ozonoterapia. Então, aqui tem a lei da ozonoterapia, tá? Então, não são todos os profissionais que podem fazer a ozonoterapia. Esses são os profissionais que podem se habilitar em fazer a ozonoterapia, tá? E a ozonoterapia é no mundo, em diversos países, inclusive no sistema público de diversos países, eles oferecem a ozonoterapia. Esse aqui são os serviços públicos que oferecem a ozonoterapia, que é em Itajaí, Cabo Frio e Araraquara. Aqui é só de feridas, tá? O pé diabético, que esse que é um relato de experiência, é um homem de 66 anos que foi afastado da sua vida profissional. Olha, viveu o tempo, tá? É isso que eu falo. Em 2018, ele foi afastado. Mas até 2018, eu já estou cuidando de outro paciente que não conseguiu liberação do serviço para cuidar da ferida dele, que não cicatriza, que começou lá nos dedinhos dele, né? Que foi a mesma coisa do seu João. Era transporte, fazia com um monte de trabalhadores aí, não é afastado, porque só uma feridinha, não tem nada demais. Mas ele, lá no caminhão, ele não conseguia se alimentar direito, privação de sono, aumentava os radicais livres dele, não melhorava aquela ferida, até que ele foi afastado definitivamente do trabalho em 2018. Então, até 2018 já tinha ferida, tá? 2020 ele tratou 2 anos, não conseguiu, foi amputado o pé dele, o pé não, foi amputado os 2 dedinhos dele, certo? Em 2020. O que aconteceu? Evoluiu para uma nova ferida, que geralmente é isso que acontece com o diabético, porque a gente não cuida da parte sistêmica do diabético. E ele também tem que saber se cuidar, tem que ter essa consciência também. Então, o que aconteceu? Essa ferida que eu tratei com a ozonoterapia, ele teve 6 internações, desde 2020 até 2023, ele teve 2 intervenções cirúrgicas e relatou o uso recorrente, contínuo de anti-inflamatório e antibiótico. E o vascular dele, graças a Deus, que foi por isso que eu procurou a ozonoterapia, né? Que o meu apelo aqui é para os profissionais, principalmente médicos, vasculares, os endocrinologistas, estudassem, se aprofundassem na ozonoterapia para encaminhar seus pacientes, que foi por isso que ele me procurou, porque senão ele ia perder o pé. Então vamos lá.
Então nós estamos aqui, ó, aqui nós iniciamos, mas nós iniciamos somente a parte tópica, porque eu precisava do exame de sangue dele para iniciar. Sem exame de sangue eu não inicio a ozonoterapia sistêmica. E a principal, não única, mas a principal contraindicação é a G6PD, que é a glicose 6-fosfato deshidrogenase, que protege as hemácias do estresse oxidativo. É a única contraindicação absoluta. Tá? 2 vezes, o que eu fazia com ele? Eu fazia quase 2 horas com ele. 2 vezes na semana foi realizado a hidrozonoterapia, desbridamento. Em seguida, eu fazia limpeza com água ozonizada, colocava o bag, que eu vou mostrar para vocês, limpeza e curativo com óleo de girassol ozonizado e a cobertura com nylon. Era isso 2 vezes na semana. E a insuflação intestinal que eu fazia nele, esse é o sistêmico, tudo isso aqui é tópico, esse aqui era o único sistêmico que eu fazia nele. E a gente chegou até 30 sessões, mais do que isso a gente não podia passar. A ferida dele não tinha fechado, mas já estava excelente, e ele não tinha fechado. E isso aqui que é o bag, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem, isso aqui é o gerador de ozônio, isso aqui é o cilindro de O2, e aqui tem uma comunicaçãozinha aqui com uma coisinha que eu tiro o ar daqui de dentro, depois eu coloco. É 5% de óxido de ozônio e 95% de oxigênio. Esse aqui vai me aproximar um pouco mais. Isso aqui que é hidrozônio, que eu falei que eu faço nele, boto o pezinho dele dentro de uma basqueta com água morna e coloco o ozônio. Isso aqui, o ozônio não é medicinal, isso aqui usa o oxigênio do ambiente. Esse a gente pode respirar, esse a gente não pode, por isso que fica vedado. Esse daqui é a água ozonizada, que tem que ser feita na hora que eu estou tratando do paciente, e o óleo de girassol, que no caso eu compro de 1 litro e fraciono em frasco pequeno, porque eu cedo com o paciente para ele poder fazer o curativo em casa. Ele tem que fazer o curativo todos os dias, tá? E ele fazia. E essa infiltração intestinal, que é, vocês estão vendo o que é isso aqui? Quem conhece aquela sondinha que passa no nariz do bebê, que é bem fininha? Então é isso que é infiltração intestinal. O nosso é assim que é absorvido, uma das maneiras sistêmicas que é absorvido. Quem indolor não dá flatos, é a infiltração intestinal. Coloca de 10 a 15 centímetros no intestino e ali é absorvido o oxigênio, tá? E agora aqui é a ferida, tá? Então aqui é o pé estacou, que a gente combina, aqui tem dúvida. Já não tinha os 2 dedinhos. Aqui essa era a ferida dele, super infectada. A gente sabe que se isso tá aqui, imagina o pé dele, lá atrás, como é que estava, tá? E depois que a gente começou a fazer a ozonoterapia, foi assim, ó, foi evoluindo. Você pensa que são 3 anos, né, de o pé só aumentando, ele já estava preparado para amputar o pé, tanto que pediu arrego o médico que encaminhou ele para a ozonoterapia. Tá? Então foi um conjunto, ele continuou indo na nutricionista, continuou indo no vascular. Nesse meio tempo, nesse quase 1 ano, ele precisou de internação, ele precisou de antibiótico. Então por isso que eu falo que é uma equipe multiprofissional, ele não é uma terapia complementar, então ele não abandona o tratamento que ele está fazendo, tá? E esses aqui são os links que eu posso passar para vocês, olha, os links de tudo que eu pesquisei, tá? Eu passo para vocês e muito obrigada, desculpa a hora, tá?